Olá pessoal, canal História do Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos tratar de um assunto bastante interessante, que diz respeito à intercessão dos santos, tá? Algumas pessoas aqui no canal, que acompanham o canal, há algum tempo haviam me solicitado, né, a realizar, né, ou gravar um vídeo com esta temática, então eu resolvi fazer um vídeo aqui para o canal. Na verdade, eu havia tratado deste assunto eu acho que uma semana atrás no Instagram, né? Eu fiz um post no Instagram e compartilhei lá, o pessoal gostou. E eu vou compartilhar aqui com vocês também, porque já está bastante sistematizado, né, as ideias, né, em relação a esta importante temática. Então, como eu já tratei deste assunto, eu gostaria também de compartilhar aqui para aqueles que ainda não viram, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o post do Instagram, que eu mesmo fiz, evidentemente, tá certo? E vou compartilhar aqui com vocês, na forma de slide. Porém, trarei alguns outros elementos que eu não pude compartilhar ali por uma questão de espaço. Então, o vídeo aqui ele vai tratar de coisas que já estão presentes ali no post, né? Que eu tratei ali no Instagram. Porém, eu vou, evidentemente, aprofundar com outras informações, com outros textos bíblicos, né? E com outras observações, tá bom? Então, desde já, se inscreva aí no canal, caso não seja ainda inscrito, tá bom? Compartilhe o vídeo e Deus abençoe vocês. Agradeço também àqueles que já estão inscritos. E sem mais delongas, vamos para o que nos interessa, né? Vejam, pessoal, a intercessão dos santos, né? Como vocês estão vendo aí, eu montei esse slide lá e compartilhei lá no Instagram. Eu vou tratar deste tema sobre dois aspectos, tá certo? O aspecto teológico e o aspecto histórico. O aspecto histórico faz referência àquilo que a igreja, no início, né, a igreja primitiva entendia acerca da intercessão dos santos. O que é que a igreja primitiva entendia acerca deste precioso ensinamento? O que é que ela cria? Né? Quais eram as ideias dos pais da igreja? Né? E assim por diante. Então, essa aí é a questão histórica que eu vou explorar no final. A princípio, eu vou explorar a questão teológica. Evidentemente, a gente sabe que é um assunto muito longo, né? Claro, é evidente que eu não vou dar conta de explicar todas as nuances que envolvem esta temática, mas eu vou tentar aqui sistematizar da melhor forma, né? Tá certo? Para vocês aí. E a gente vai começar com a teologia em primeiro lugar. A gente começa afirmando o seguinte, pessoal: a intercessão dos santos é um ensinamento tão consubstanciado nas Escrituras que eu não sei, eu não consigo entender como é que tem gente que não consegue aceitar este ensinamento. A conclusão que eu chego é por pura birra. Para vocês terem uma ideia, a doutrina da intercessão dos santos, ela não foi apenas crida, tá certo? Pela Igreja Católica ou Ortodoxa, né? Mas até mesmo há evidências de que luteranos criam que os santos nos céus estão intercedendo por nós aqui na terra, embora eles rechassem a ideia da invocação aos santos. E aí já seria uma outra discussão. Claro, tem relação com a intercessão dos santos? Tem, mas a gente não pode, evidentemente, aqui fazer uma confusão entre as duas coisas. Uma coisa é a intercessão dos santos, né? Se os santos nos céus estão intercedendo por nós, e este é o tema do vídeo hoje. E uma outra questão é a invocação dos santos. Se há respaldo bíblico-histórico para a invocação aos santos, né? Beleza? Então é bom a gente fazer essas separações para a gente não confundir as coisas aqui, tá bom? Então os luteranos, há luteranos que acreditam, por exemplo, tá certo? Que os santos nos céus estão sim intercedendo por nós. Mas enfim, o ponto aqui não é provar, não é falar sobre a posição de luterano, né? O ponto não é esse. O ponto aqui é mostrar que há respaldo bíblico para esta doutrina preciosa, né? E aqui já é uma resposta àqueles protestantes meio chatinhos, né? Que, vocês católicos odeiam a Bíblia, vocês não usam a Bíblia, as doutrinas de vocês não encontram respaldo, amparo nas Escrituras. Bom, isso é tudo falácia, conversa mole de quem não estudou a história da igreja ou de quem não entende o que é o catolicismo de verdade, né? O catolicismo não tem nada contra as Escrituras, pelo contrário, né? Se nós hoje temos uma Bíblia debaixo do braço, a gente deve isso à igreja.
que a preservou, tá bom? E a Igreja Católica, e mais precisamente a Igreja de Roma, tá bom? Evidentemente, a Igreja Católica não só se limitava, né, naquela época, nos primórdios, à Igreja de Roma, evidentemente, isso é uma outra discussão. Mas a Igreja de Roma fazia parte da Igreja Católica, né? E tinha uma primazia em relação às outras igrejas, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, isso é outro tema. Vamos lá. Há respaldo, portanto, para a doutrina da intercessão dos santos? Bom, há vários textos que amparam esta doutrina, mas eu vou me focar exclusivamente em dois que se encontram, evidentemente, em Apocalipse, tal como vocês já podem ver aí na tela, tá bom? Apocalipse 5 e 8 é uma das evidências de que os santos nos céus intercedem pela igreja na terra. Veja o que diz o texto. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Algumas observações sobre esse texto precisam ser colocadas aqui, porque evidentemente há objeções protestantes. Há protestantes que vão dizer, olha, esse texto aí não prova que os santos estão intercedendo por nós diante de Deus. Isso é uma forçação de barra. Isso é uma interpretação forçada do texto. Ocorre que esta argumentação não faz o menor sentido. Por um detalhe muito simples. Primeiro, se os santos dos céus não estão intercedendo por nós, por que esses 24 anciãos aqui estão levando as orações diante de Deus? Né? O texto está claro ao afirmar, ao sugerir tal ideia. Eles estão levando diante do Cordeiro, no caso Cristo, as nossas orações. O que é que isso indica para a gente? Várias coisas. Primeiro, esses 24 anciãos, eles estão cientes de que os santos na terra estão orando. Do contrário, eles não levariam estas orações diante do Cordeiro. É uma coisa óbvia. Essa é a primeira observação que a gente faz. A segunda observação é que se eles estão levando essas orações diante do Cordeiro, é porque ele quer que essas orações, de algum modo, sejam atendidas. Do contrário, eles não levariam essas orações diante do Cordeiro. Aí alguém pode dizer, mas você está usando um texto que se encontra em Apocalipse, um livro cheio de simbolismos. Veja, a expressão 24 anciãos, ou os 4 seres viventes, de fato são expressões simbólicas. Mas note, uma coisa que nós não podemos esquecer sob hipótese alguma é que, embora o Apocalipse, o livro de Apocalipse, seja um livro cheio de simbolismos, tais simbolismos apontam para uma realidade histórica. Quando você pega a besta, né, subiu do mar, por exemplo, quem é a besta? A besta aponta para um indivíduo histórico. E não importa se você é futurista, se é preterista. A besta, que é um termo simbólico, aponta para uma realidade ou para um indivíduo ou alguém que fará parte da história ou que fez parte da história, a depender da sua perspectiva. Então, o argumento de que são símbolos é completamente irrelevante. Os 24 anciãos é uma expressão simbólica para fazer referência a indivíduos que estão nos céus e que estão ali levando diante do Cordeiro as orações dos santos que estão na terra. Esta opinião, ela não é minha apenas. Quem são os 24 anciãos? Veja, eu coloquei nesse post no Instagram, eu trouxe para a discussão 2 autores protestantes. O primeiro, que é muito conhecido entre os reformados, né, o John MacArthur, e um outro autor que já eu vou mostrar para vocês, tá certo? Não, deixa eu mostrar agora. William Hendrickson, né? E o Simon Kistemaker, eu acho que é assim a pronúncia do nome dele, né? São autores. O Simon parece que ele é um autor protestante reformado. Inclusive, eu vou mostrar o comentário do Novo Testamento deles para vocês já, tá certo? Para vocês dizerem, para o pessoal não achar que eu estou mentindo, inventando aqui as coisas, né? Que eu coloquei no slide uma citação falsa e tudo mais. Mas, enfim, o primeiro autor, o John MacArthur, ele vai dizer o seguinte sobre a identidade desses 24 anciãos. Segundo o teólogo protestante, os 24 anciãos que levam diante do Cordeiro as orações dos santos seriam melhor compreendidos como representantes humanos da igreja nos céus. Este comentário do autor você pode encontrar no novo comentário John MacArthur
Apocalipse, no capítulo 11, página 171. Eu tenho a versão digital, eu vou mostrar para você qual é aqui, tá certo? Qual é o livro que eu estou me referindo? É este aqui, tá? Certo? Eu tenho uma versão digital que tem uma tradução horrível, tá certo? Mas, enfim, é melhor a tradução do que a não tradução, né? Até porque nem todo mundo fala inglês. Então, eu recomendo esta obra aí para vocês. Nesta obra, na página 171, deixa eu até colocar aqui, tá? Como vocês podem ver aí, está aí, ó. Eu não vou ler tudo, você dá uma pausa aí no vídeo e leia para conferir se eu estou falando a verdade ou não, tá? Então, o autor protestante, ele sugere, tá bom? A ideia de que os 24 anciãos seriam representantes humanos da igreja no céu. Ou seja, seria nada mais nada menos do que a igreja triunfante que já está no céu. Então, a igreja triunfante que já está no céu está levando diante do Cordeiro as nossas orações. Rapaz, que coisa, né? Quer dizer, então, que as orações passam pela igreja triunfante nos céus até chegar ao Cordeiro? É exatamente isto. E este sempre foi o entendimento da igreja nos primeiros séculos, e eu vou mostrar já já que isso era crença comum, praticamente comum entre os pais da igreja nos primeiros séculos, tá? O que me espanta é a arrogância de muitos protestantes, né? Eles acham que esses ensinamentos são um absurdo. Rapaz, que heresia! Meus caros, isso aqui ninguém está criando agora, não. Isso é uma crença da igreja. Desde o princípio eu vou provar isso aqui já já para vocês, tá bom? Então, os 24 anciãos seriam, evidentemente, uma representação da igreja que já está no céu. É a igreja que leva diante do Cordeiro as nossas orações. Isso nos ensina muita coisa, né? Porque o protestante soberbo, muitas vezes, diz, não, eu não preciso, eu levo as minhas orações vai direto para Deus. Tudo bem, mas o texto aqui mostra que as orações aqui estão passando por quem? Pelos 24 anciões, até chegar no Cordeiro depois. Brigue com o texto, meu querido. Mas vamos continuar. Outra evidência, né? Simon Kistemaker, ele é mais um erudito e protestante que vai afirmar algo muito parecido com o primeiro autor que citamos agorinha. Ele vai dizer o seguinte, ele afirma que os 24 anciãos representam a humanidade redimida. Portanto, se trata dos salvos que já estariam nos céus e que agora levam as orações dos santos da terra ao Cordeiro. Aí eu coloquei aqui o seguinte, é evidente que esses dois autores, eles negam a intercessão dos santos e não lidam de maneira coerente com as implicações de suas próprias afirmações. Mas o ponto aqui é mostrar que a identidade dos 24 anciãos coincide muito com a perspectiva católica. Fato. Ora, os 24 anciãos seriam quem? A igreja redimida que está nos céus, né? Então é importante deixar isso claro. Deixar claro o seguinte, que a ideia de que os 24 anciãos seriam a igreja que está lá intercedendo nos céus por nós, né? Não é uma ideia tirada da cabeça do católico. Não, encontra respaldo nas escrituras. E note, trazendo os protestantes para o debate, isso fica ainda mais evidente, embora eles não lidem com as consequências ou as implicações de se afirmar que os 24 anciãos são, de fato, os crentes que estão já nos céus e que, portanto, esses crentes estão levando as nossas orações diante de Deus. Eles não lidam com as implicações disso. Mas vamos continuar aqui. A fonte está embaixo, tá? Comentário do Novo Testamento, Apocalipse, na página 256, William Hendrickson. Essa coleção parece que é de William Hendrickson, mas o Simon também deu a sua contribuição, tá bom? Comentando especificamente sobre o livro do Apocalipse. E eu vou deixar na tela aqui o livro para que vocês vejam e não digam que eu estou mentindo. O livro é esse, tá bom? Então você procura a página, conforme eu já indiquei, e vocês vão ver que essa ideia do autor, ele sustenta que os 24 anciãos seria a igreja no céu, né? Ou os crentes salvos que já estão nos céus, tá bom? Evidências bíblicas, outras no caso, né? O texto de Apocalipse mostra um claro papel intercessório dos 24 anciãos. Isso aqui é o fechamento, é a conclusão, né? Que nós podemos, evidentemente, tirar desses textos. Como a humanidade redimida nos céus, a igreja triunfante, eles levam diante de Cristo as nossas orações. Isto prova que eles não somente sabem o que oramos,
mas buscam em Cristo uma resposta para estas orações. Do contrário, não as levariam diante do Cordeiro, ou seja, não levaria essas orações diante do Cordeiro. É exatamente este o papel do intercessor. Ele busca em Deus respostas para as nossas orações. Evidentemente, os protestantes não satisfeitos com este argumento vão dizer o seguinte: mas como que os santos podem interceder por nós? Eles não são oniscientes para saber ou ter ideia de todas as orações que são dirigidas a eles. Onisciente só Deus. Esse é um argumento bastante frágil e por várias razões. Primeiro, ora, os anjos que estão nos céus, por exemplo, eles são oniscientes? Não. Mas em Apocalipse 8 é dito que eles trazem diante de Deus as orações de todos os santos. Como eles fazem isso se não são oniscientes e onipresentes? Ora, a resposta está naquilo que alguns teólogos chamam de conhecimento infuso. Né? O que seria isso? Ou seja, Deus infunde neles este conhecimento e capacidade, tal como faz com os santos nos céus, por exemplo. Ora, por isso as almas que clamam debaixo do altar por justiça diante de Deus, clamam porque sabem que a justiça, por exemplo, não chegou na terra. Né? Então elas têm consciência disso, mesmo não sendo oniscientes ou não estando na terra, né, digamos assim. Então, parece até escandaloso você ter que dizer o óbvio para essas pessoas. Né? Os anciãos, que representam a totalidade dos santos nos céus, e que levam as taças cheios de incenso, que são as orações, né? Isso é conforme já vimos, né, lá em Apocalipse 5, né? Receberam esse conhecimento infuso. Né? Eles recebem este conhecimento infuso ou participam desta capacidade divina, não pelos seus próprios méritos ou pelas suas próprias capacidades. Ora, a Bíblia está cheia de evidências de que os santos compartilham da natureza divina, não no sentido de se tornarem Deus, por exemplo, ou de em essência, serem Deus. A tradição oriental, por exemplo, é belíssima, né? Porque ela fala da teoses, de que o ser humano participa da divindade ou da natureza divina, não no sentido de se tornar Deus, mas de compartilhar em Deus de alguns atributos ou de características divinas. Isso é óbvio, isso está na Bíblia do início ao fim, né? Mas tem gente que insiste em negar o óbvio. Veja, por exemplo, o que diz 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1 e 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, é a Bíblia que está dizendo que fazemos parte, participamos da natureza divina. Não sou eu que estou falando. Aí alguém pode dizer, não, mas aqui está falando da santidade, que você participa da santidade. Não, mas tem outras características divinas também. Tal como o Filho de Deus intercede, nós intercedemos. Né? Tal como o Filho de Deus salva e reconcilia o mundo em Deus, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que, 2 Coríntios, capítulo 5, que nós reconciliamos. A nós foi entregue o ministério da reconciliação. Mas não é Cristo que reconcilia o mundo? Pois é, mas a nós foi entregue este ministério reconciliador também. Ou seja, por meio da pregação do evangelho, nós trazemos vidas à verdade do evangelho. Né? Outra evidência está em Judas. Deixa eu colocar aqui na tela. Veja o que diz Judas no versículo 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem outros. Rapaz, mas não é só Deus que salva? Salvem outros. Rapaz, esse escritor de Judas aqui é muito herege. Ele está dizendo que a humanidade salva, que os crentes salvam, né? Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Rapaz, não é só Deus que tem o poder de tirar as almas do inferno. Mas o escritor está dizendo que podemos arrebatar essas almas do fogo. É claro que aqui está falando da autoridade que nos foi dada, ou dada à igreja, de conduzir pessoas à salvação, por meio do anúncio do evangelho. Ou seja, salvamos pessoas é nesse sentido. Então, quando nós usamos termos ao nos dirigirmos aos santos, né? Rogai por nós, né? Interceda por nós, ou faça alguma coisa por mim, é neste sentido, é no sentido instrumental. É no sentido de que esses santos compartilham desta natureza divina, ou de características e atributos divinos,
reconciliação, intercessão, não é? O dom de operar milagres. Por exemplo, o dom de operar milagres é um dom humano ou é um dom divino? É um dom divino. Mas há inúmeras passagens em Atos dos Apóstolos, onde é dito que os apóstolos operavam vários sinais. Por quê? Os apóstolos, compartilhando desta capacidade divina, né, de algo que só pertence a Deus, tornam-se capazes de operar tais milagres. A mesma coisa com os santos que estão nos céus. Ou seja, tudo que os santos têm é devido única e exclusivamente à graça divina que opera neles. Participamos da natureza divina. Não porque somos em essência Deus, porque a autossuficiência é um atributo exclusivamente divino. Quando nós dissemos, por exemplo, que o santo nos atendeu, né, no sentido de ter intercedido por nós diante de Deus, nós não estamos atribuindo nenhuma glória a este santo, porque esta capacidade que o santo tem, ela é dada pela graça de Deus. Ela é operada em Deus e não fora de Deus. Isso é tão óbvio, meu Deus do céu, né? É tão óbvio. Então, os crentes ficam escandalizados, os evangélicos ficam escandalizados, né? Quando usamos certos termos para nos dirigir, por exemplo, aos santos, né? Embora isso seja um outro assunto aqui, né? Mas tem uns que ficam até escandalizados pelo simples fato de chamar-me de santos. Mas veja, o chamado à santidade é para mim e para você, meu caro. Isso está na Bíblia. Nós podemos ser santos. Evidentemente não como Deus, mas de uma forma relativa, sim. Mas isso é um escândalo para ele. Então, é puro... Como é que eu posso dizer? É pura raiva, é puro ódio à doutrina católica, né? É apenas o prazer de discordar, porque não há consistência nenhuma nos argumentos de quem critica esta preciosa doutrina. Tá bom? Outra evidência bíblia nós encontramos em Macabeus 15, 12 ao 15, onde Judas Macabeus ele teve uma visão onde Onias e Jeremias, já falecidos fisicamente, oravam por Israel, né? Evidentemente, os protestantes eles vão, evidentemente, dar... mas Macabeus, como eu coloquei aqui no post, você pode ler. Mas Macabeus não faz parte do cano das Escrituras. Não faz parte do cano das Escrituras segundo quem? Segundo Lutero? Quem é Lutero na fila do pão para definir isso? É segundo Calvino? Quem são Lutero ou Calvino para definir isso? Não, mas não só foi Calvino e Lutero. São Jerônimo também questionou a canonicidade desses livros. Beleza, São Jerônimo, de fato, não considerava os livros deuterocanônicos de igual peso em comparação aos demais livros do Antigo Testamento, né? Atanásio também. Embora Atanásio ele recepcionasse Baruque, né? E deixava de fora, por exemplo, o livro de Esté. Então, se você quiser aqui usar Atanásio para dar base a um suposto cânon protestante, então faça o seguinte: rasgue Esté da sua Bíblia e acrescente Baruque. Você não vai fazer isso, né? Beleza. Atanásio ele também questionava a canonicidade dos deuterocanônicos, embora tanto Jerônimo como Atanásio chamasse esses livros de escritura. Interessante, não é? Mesmo não reconhecendo como de igual autoridade ou de igual peso em relação aos outros livros do Antigo Testamento, os dois reconheciam a importância desses livros ao ponto de chamá-los de escrituras. E mais, recomendava a leitura desses livros nas igrejas. Isso aqui é muito interessante, porque os protestantes usam isso como argumento para refutar os católicos. Não, eles não reconheciam como livros canônicos, né? Mas apenas recomendavam leituras para a edificação da igreja. E onde é que isso ajuda vocês, protestantes? Não ajuda. Porque, veja, se esses livros, tal como vocês dizem, têm inúmeras heresias, como oração aos mortos, né? E etc., como é que esses dois pais da igreja, né? Jerônimo e Atanásio, estariam ali recomendando esses livros? Isso nos indica uma coisa, que eles não tinham problema nenhum com esses ensinamentos. Do contrário, não teriam recomendado a leitura desses livros nas igrejas. Por que vocês não fazem a mesma coisa, então? Por que vocês não colocam Macabeus para leitura de edificação e ler aqui Macabeus 15 na igreja de vocês? Não vão ler, né? Não vão ler. E já eu vou mostrar que São Jerônimo acreditava na intercessão dos santos. Tá bom? Então, vocês são muito seletivos. Agora, mesmo que você diga que São Jerônimo não concordava, ou Atanásio, seja lá quem for, o que prevalece é o consenso da igreja. É aquilo que a igreja define por meio dos concílios.
Os primeiros concílios da igreja, a maioria deles, né, os concílios locais, Hipona, Cartago e Roma, optaram por reconhecer esses livros como escrituras inspiradas e canônicas, né? Isso foi confirmado depois no Concílio de Trento. Então, prevalece o consenso acima da opinião de um pai da igreja. A igreja católica não tem os pais da igreja como infalíveis. É sempre bom que se diga isso, tá? Porque tem gente que confunde, tem gente que acha que a gente está colocando os pais acima da tradição da igreja ou da própria escritura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Isso aí é um entendimento equivocado da parte de alguns protestantes, tá bom? Mas como estávamos dizendo aqui, o consenso da igreja esmaga as pretensões protestantes contrárias aos deuterocanônicos, né? Haja visto o fato de que só foi a igreja de Roma, né, que reconheceu a autoridade desses livros. As igrejas do Oriente, todas as igrejas apostólicas reconhecem os livros deuterocanônicos, né, com o acréscimo de mais alguns, a depender do cânon, né, das igrejas ali do Oriente, né? As igrejas ortodoxas têm um cânon um pouco maior, certo? Alguns livros a mais, mas reconhecem de maneira ampla as igrejas do Oriente o livro de Macabeus como escritura, e que consta aqui a oração, a intercessão dos santos, né? Porque foi uma crença comum na igreja, na verdade. Mas vamos continuar, tá bom? O tema não é cano, né, das escrituras, mas enfim. Evidentemente agora a gente vai... Então eu acho que do ponto de vista teológico ficou claro que há boas razões para se acreditar na intercessão dos santos. E era exatamente assim que interpretavam os pais da igreja também. Eles acreditavam na intercessão dos santos, fazendo uso desses textos e de vários outros. Eu trouxe só alguns aqui, tá bom? Por exemplo, do ponto de vista histórico, temos vários testemunhos dos pais da igreja favorável ao ensinamento da intercessão dos santos. Se não, vejamos Inácio de Antioquia, que foi discípulo direto de João, tá? Discípulo de João. É sempre bom dizer isso. Ele vai escrever uma carta aos australianos, onde no capítulo 13, já no final do capítulo, ele vai dizer o seguinte: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Cara, isso aqui é uma evidência clara da intercessão dos santos em Inácio de Antioquia. Veja, ele diz o seguinte: meu espírito se sacrifica por vós. O que significa dizer se sacrifica por vós? Ou seja, ele está dizendo, olha, eu me entrego por vós agora, eu me sacrifico por vocês, eu me dou por vocês. Ele está dizendo que está se doando para a igreja naquele momento. Meu espírito se sacrifica por vós. Não somente agora, no presente, mas também depois. Ou seja, quando eu chegar a quem? A Deus. Ou seja, ele está dizendo que quando chegar a Deus, muito provavelmente depois do martírio, né? Ele vai continuar se sacrificando e se doando pela igreja. O que já mata a ideia de que os santos não estão fazendo nada no céu. Porque o que parece da perspectiva protestante é que os santos estão lá no céu sem fazer nada, só olhando para a cara de Jesus. Ah, meu Pai do céu. Isso não é nem uma questão de usar documentos para provar uma doutrina. Isso é uma questão de lógica. Pela lógica, você entende que a intercessão dos santos ela é uma necessidade, né? Mas vamos continuar. Então, o texto aqui é claro. Ele não vai se sacrificar apenas no presente, no momento que ele está escrevendo a carta, ou no passado, né? Porque ele já se sacrificava pela igreja, já se doava pela igreja, né? Mas ele diz que vai continuar fazendo quando chegar a Deus, quando chegar diante de Deus. Ou seja, nos céus, ele vai continuar fazendo algo pela igreja, se doando pela igreja, não é? Aí você, mas não está claro que está falando de intercessão. Meu querido, ele está dizendo que vai fazer coisas pela igreja no céu. O que seria isso se não fosse uma intercessão? Se não fosse pedir a Deus pela igreja? Ou de fazer algo em Deus pela igreja? É inescapável. Isso é uma consequência direta do que ele está escrevendo. Inácio, que fora discípulo direto de João, deixa claro que sua atividade em favor da igreja não cessaria após a sua morte, mas continuaria mesmo após o seu martírio. Daí a afirmação, poder chegar a Deus. Esta é uma clara evidência de que ele cria que, mesmo no céu, continuaria se sacrificando, isto é, servindo a igreja. Tá bom? Então, a primeira evidência temos aí Santo Inácio de Antioquia, discípulo de João. Clemente de Alexandria, que viveu entre os séculos 2 e 3, ele vai dizer o seguinte: deste modo, ele, o verdadeiro cristão, está sempre puro para a oração. Ele também reza na sociedade dos anjos, como sendo já da classe dos anjos. E ele nunca está fora da sagrada proteção deles. E pensou que rezava sozinho.
mas ele tem um coro dos santos permanecendo com ele em oração. Clemente de Alexandria. Vamos para mais um, Orígenes. Não somos apenas nós que oramos, mas também todos os santos que já adormeceram ou morreram, né? Intercedem por nós, assim como os anjos, que se alegram no céu por um pecador que se arrepende. Pois, assim como o apóstolo Paulo, estando na terra, lutava em oração pelos fiéis, podemos crer que os que já partiram desta vida continuam a exercitar o mesmo amor por seus irmãos que ainda peregrinam na terra, intercedem por nós com suas preces. Veja que o que ele fala aqui se assemelha muito com o que Inácio falou. Vê o que ele diz. Pois assim como os apóstolos, Paulo, estando na terra, lutava em oração pelos fiéis, ou seja, se sacrificava com os fiéis ou pelos fiéis, né? Se doava pelos fiéis em oração, podemos crer que os que já partiram desta vida continuam a exercitar o mesmo amor, ou seja, a mesma prática. É exatamente o que Inácio está dizendo. Eu me sacrifico por vós agora e vou continuar se sacrificando, me doando por vocês ou pela igreja, quando eu estiver diante de Deus nos céus. É o mesmo entendimento, né? Mas vamos continuar. Cipriano de Cartago. Lembremos-nos uns aos outros em concórdia e unanimidade, que em ambos os lados, isto é, né, o lado da vida e da morte, sempre oremos uns pelos outros. Vamos aliviar o fardo e as aflições por amor recíproco, que se um de nós, com a rapidez da condescendência divina, for o primeiro, o nosso amor possa continuar na presença do Senhor. E as nossas orações por nossos irmãos e irmãs não cessam com a presença da misericórdia do Pai. Ou seja, na presença do Pai, as nossas orações não cessam. Né? Que se um de nós, veja, for primeiro, ou seja, for embora para o céu primeiro, nada vai mudar. Continuamos tendo a caridade sendo demonstrada por meio das orações. Está claro aqui. Está claro. São Jerônimo. Rapaz, os protestantes amam São Jerônimo, né? Por conta da questão do cânon, tal como eu já falei agora. Veja o que São Jerônimo no século IV diz. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão para 600 mil homens armados e Estevão para seus perseguidores. Serão menos poderosos agora que reinam em Cristo? Ou seja, se eles já podiam interceder agora, quanto mais agora estando diante da face de Cristo, que é o detentor de todo conhecimento, que revela para eles isso, né? Porque tem protestante, como eu já falei a princípio, que diz, não, eles não são oniscientes, eles não podem orar por nós. Veja, em Apocalipse 5, João também não era onisciente. E é dito lá em Apocalipse, vou até colocar o texto aqui na tela, onde é dito que João, ele ouve toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Rapaz, João é onisciente, onipresente, para estar em todo lugar, ouvir todo mundo, ver o que é que todo mundo está fazendo, orando ou falando? Claro que não. Mas o que é isso para Deus? Qual a dificuldade de Deus, de algum modo, né, compartilhar este conhecimento com seus santos? Já que os santos compartilham da natureza divina, não de forma absoluta, evidentemente, porque o homem não é autossuficiente, né? Autossuficiente só Deus é, mas de uma forma relativa, participamos da natureza divina e Deus compartilha certos aspectos e características conosco, como a capacidade de operar milagres com a capacidade divina e não humana, e nós operamos milagres, a igreja opera milagres, né? Por quê? Por conta dessa união com Deus, né? A capacidade de interceder, né? A capacidade de ser sal da terra e luz do mundo, né? Como diz o evangelista, nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo também. E nós somos, porque estamos nele e compartilhamos dele as verdades que levam o homem à salvação, né? Então, tudo isso é claramente revelado pelas Escrituras, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, São Jerônimo, continuando com São Jerônimo aqui, serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? Ou seja, serão menos capazes agora de orar por nós, estando com Cristo? Né? Não faz o menor sentido, né, dizer que eles são menos capazes agora. Só na cabeça de protestante, né? São Paulo diz que com suas orações salvara a vida de 276 homens que seguiam com ele no navio, né?
E depois de sua morte cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no evangelho? De acordo com o protestante, sim, né? Ou seja, os santos estão igual mudos. Igual mudos. Eu não vou falar aqui, eu não posso falar. Ou estão incapazes de falar, né? Eles querem falar, mas não podem. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Vou ficar calado aqui. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Santo Agostinho. Os mártires realizam essas maravilhas, ou melhor, Deus as realiza enquanto eles oram e assistem, para que se fortaleça a fé, pela qual cremos que eles não são nossos deuses, mas que temos juntamente conosco um só Deus. Tá aí a referência e você pode conferir, tá bom? Mais uma evidência. Então, como é que a gente conclui? Tudo isto, a gente pode concluir que há um amplo respaldo bíblico histórico para a crença na intercessão dos santos. Quem nega este precioso ensino é que está completamente à margem daquilo que o cristianismo sempre ensinou e sempre defendeu. Tá bom? Então você reflita, meu irmão, sobre isso. Reflita sobre isso. Não se coloque em uma posição de soberba. Ah, eu pego a Bíblia debaixo do braço, interpreto, o Espírito Santo me ilumina. Então o Espírito Santo só te iluminou. Esqueceu de iluminar todos esses vultos da igreja que eu trouxe aqui para vocês. Inácio, Jerônimo, Clemente de Alexandria e vários outros que eu nem trouxe aqui. São vários pais da igreja que defendiam a intercessão dos santos. O Espírito Santo se esqueceu de guiá-los, se esqueceu de guiar a igreja nessa verdade. Aí se lembrou de guiar você agora. Tenha santa paciência, né? Então, isso é uma questão de humildade antes de qualquer coisa, né? Então, meus irmãos, eu acho que ficou claro aí. Perdoe qualquer coisa aqui, qualquer erro, né? Mas eu acho que ficou claro tudo aquilo que nós queríamos transmitir aqui para vocês, tá bom? Então, por esse vídeo é só. Se inscreva no canal, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade católica, com seus irmãos protestantes também, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até uma próxima, se Deus quiser.